Hello, kids. How are you doing? Como é que vocês estão, crianças? Tudo bem? I'm Teacher Dani. Eu sou a professora Dani. Nós vamos estar trabalhando junto aí a matéria de inglês, ok? Nessa formato aí diferenciado de presencial e remoto, tá bom? Nas aulas presenciais, a teacher vai explicar conteúdos novos, a gente vai ver algumas habilidades, e nas aulas remotas, nas atividades remotas, você vai poder exercitar, praticar e se aprofundar nesses assuntos que a gente for conversando presencialmente, ok? Eu decidi fazer essa videoaula para te ajudar, para dar um apoio no seu roteiro de estudo, para que você não fique sozinho, né? E de repente tem uma dúvida, fala, eu fico meio inseguro porque é inglês, então não se preocupe. I'm here, estou aqui, virtualmente aqui, mas a gente vai se ajudando, tá bom? Bom, primeira coisa que você precisa fazer é decidir-se se organizar para estudar. As atividades remotas nada mais são que um roteiro de estudos, então você precisa escolher o melhor horário, que você esteja mais atento, mais descansado, um local tranquilo e organizado, com o seu material em mãos, para poder fazer essas atividades com mais atenção e mais foco, tá bom? As habilidades dessa primeira atividade do bloco 1 são, na realidade, uma retomada de habilidades que você já aprendeu durante os anos passados, ok? Então, nós vamos retomar e vamos nos aprofundando aos poucos, para que você não tenha um choque muito grande, tá bom? Vamos trabalhar estratégias de leitura, busca de informações no texto, investigação de sentidos e alguns verbos no passado. Bom, vamos lá. Número 1. Nas suas atividades aí eu tenho read the quotations below and choose the correct alternative about them. Bom, quotations, se você estava na aula presencial, você vai saber porque eu expliquei o que são. Quotations nada mais é do que afirmações, frases que são de tão efeito, tão assim, citadas tantas vezes, né, que viraram uma marca de alguém ou de alguma personalidade, ok? Então, quotations são essas citações, essas frases que alguém falou e que virou um hit, virou algo assim de sucesso. Bom, eu tenho essa figurinha aqui, que talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, Albert Einstein. E esse aqui é o Ray Leblond, ok? Vamos ver o que essas duas personalidades falaram. Primeiro, Albert Einstein disse o seguinte: The important thing is not to stop questioning. The important thing is not to stop questioning. Ok? Vamos voltar lá depois. E Ray disse o seguinte: You learn something every day if you pay attention. You learn something every day if you pay attention. Bom, a primeira coisa que você vai lembrar ao ler uma frase ou um texto em inglês é daquele recurso, daquela estratégia de leitura que eu expliquei o ano passado, sobre as palavras cognatas, que são palavras que podem te ajudar a entender algum sentido do texto. São palavras que se escrevem e se leem muito parecidas com o nosso português. E a tradução delas também é praticamente equivalente. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha na frase do Albert Einstein. The important thing is not to stop questioning. Eu tenho aí duas palavras que, quando eu olho para elas, eu já lembro da palavra em português. Vamos ver se você consegue descobrir. Muito bem. Important. Olha só, a palavra é bem parecida com o português, importante. E questioning, de questão, de questionamento, de questionar, de fazer perguntas, ok? Então, o que será que o Albert Einstein está falando sobre fazer perguntas? Bom, existe também um outro recurso importante, que é usar o repertório de palavras e de vocabulário que você já conhece, que você já sabe, já entende. Vocês estão no 8º ano, portanto, você sabe que stop é parar. Você sabe que not é não parar. Então, pera lá, vamos pensar. O importante não parar de questionar. É isso? É isso mesmo.
Albert Einstein está dizendo que o importante, a coisa mais importante é não parar de perguntar, de questionar, de pensar, de analisar, ok? E esse é o processo que você vai fazer aqui com a frase do Ray LeBlanc. Dá uma olhadinha aqui, ó. Procura primeiro as palavras parecidas com português. Olha, eu encontrei attention. Atenção, attention, atenção. Agora, vamos rastrear, né? Escanear e procurar palavras do seu repertório que você já conhece. Por exemplo, you, você sabe que é você. Every day, todos os dias. E agora? Vamos tentar construir aí o sentido da frase? You learn something every day if you pay attention. Ai, teacher, ainda não deu certo, ó, porque você todo dia, atenção, ainda não dá para fazer algo que tenha sentido. Bom, então agora a gente vai se aprofundar na pesquisa da frase. Então você pode procurar num dicionário ou no Google Tradutor, por exemplo, a palavra learn, ok? Então você aprende todo dia. Aí você pode procurar também a palavra pay attention, prestar atenção. Ah, agora está começando a fazer sentido, professor. Eu já entendi que learn é aprender e que pay tem a ver com prestar atenção. Então, você aprende alguma coisa, você aprende todo dia se você prestar atenção, ok? É esse o sentido da frase. Ah, mas precisa traduzir a frase palavra por palavra para criar um sentido? Não, não precisa, ok? Você não precisa estar com o Google Tradutor e traduzindo tudo no Google Tradutor. Você pode conversar, fazer essa conversa com o texto, né? E ir buscando possibilidades, tá? E aí depois você vai eliminando aquelas possibilidades que você vê que não servem para a sua leitura. Isso é ler, ok? Bom, a gente já leu, a gente já entendeu, agora você tem que escolher a alternativa correta sobre cada uma dessas frases. Então, letra A. If you pay attention, you. Se você prestar atenção, você. Qual dessas três alternativas é a correta, ok? Se lembra que o verbo can é o verbo poder, conseguir. E você já sabe que learn é aprender, tá? E quando tiver o can't é não conseguir, não poder, não ter essa habilidade, ok? Então você vai analisar as três possibilidades. Use as estratégias de leitura que eu acabei de usar com vocês aqui em cima para tentar escolher a alternativa correta. B. The important thing is not to stop learning. Lembra do verbo learn? Learn, aprender, né? Not to stop questioning ou to stop make questions, ok? Faça a mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Vai usando as estratégias de leitura, vai conversando aí com as alternativas e veja qual é a alternativa correta que completa aí a frase. Bom, agora você, número 2, vai responder em português mesmo. Não vou nem ler as atividades que estão em português, porque já é do seu domínio já, né? Leia e responda em português. Número 3. Read and answer. Leia e responda. Então eu tenho aí, students in Britain and the USA can choose some subjects for the school year. Take a look, estamos aqui, ó, a leitura está aqui, ó. Take a look at some of them. Literature, Art, Geometry, Math. PE, que é a abreviação de Physical Education. Computer Science, Music, Spanish, Science, Geography, Social Studies, Drama. Bom, repare você então que eu tenho uma lista de palavras dentro desse quadro e uma introdução a elas. Você vai fazer a mesma estratégia que a gente usou lá atrás. Vai procurar palavras parecidas com português, students. Vai procurar palavras conhecidas, Britain, USA, school, né? E aí você já sabe, já dá para descobrir o assunto do texto. Tem a ver com alunos, tem a ver com escola e tem a ver com países, né? Britain, USA. A Inglaterra, né, o Reino Unido e os Estados Unidos. E aqui embaixo, hein? Que lista de palavras é essa? Você consegue descobrir? Art, Geometry, Math. Isso mesmo. São as matérias estudadas na escola, ok? Então, esse pequeno texto tem a ver com as disciplinas que são estudadas nas escolas. Mas há algo importante, tá? Que você talvez não tenha descobrido, ou descoberto, é melhor, né? Students in Britain and in the USA can choose some subjects. A palavra choose é uma palavra importante aqui pra gente, que é a palavra escolher.
Ele está dizendo que os alunos desses países can, lembra do can? Conseguem ou podem, no sentido de permissão, é permitido para eles, escolher some subjects. These are subjects, ok? Geometry, math, art, computer science, for the school year. Então, esses alunos, existem para eles uma possibilidade que é escolher algumas matérias que eles vão estudar durante o ano escolar, ok? Eles podem criar a grade curricular deles. Write you top 3 school subjects. Escreva abaixo, nesse bloquinho que está aqui, as suas 3 matérias favoritas, que você acha que é top, ok? Ah, se não escrever em inglês, eu vou dar 0, hein? Tô brincando. Vou dar 0 não. Pode escrever o que vocês acham top, tá? 3 subjects you think is the most, the top, ok? 3 matérias que vocês acham que são as melhores, que são as tops. Letra B. Make an X to complete the sentence. You can choose more than one option. Então, você tem que fazer um X que complete essa frase aqui, ó. I love class when. Eu adoro a aula quando. E eu tenho várias alternativas, tá? Várias possibilidades. Você pode marcar mais de uma, tá? Quando é que você gosta da aula? Quando você fala, nossa, essa aula foi top, ok? Dá uma lidinha, tenta descobrir o que é, usa aquelas estratégias de leitura e vai escolhendo a sua opção correta. Pay attention to the situation. Preste atenção nessa situação. Vamos lá. Where are they? Onde eles estão? Yes, they are in school, in a classroom, ok? Probably she's a teacher. Provavelmente ela é a professora. And he is a student. Ele é o aluno. Repare que ele está fazendo uma cara de bravo e está gritando. I'm very brave. I'm very brave. Ok? E a teacher faz um sinalzinho de no, 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 I'm very angry. Ok? Por que será que isso aconteceu, hein? Por que será? Será que aquilo que ele está falando realmente carrega o significado daquilo que ele quer dizer? E será que a professora está corrigindo ele ou não está concordando com ele? Vamos dar uma olhadinha no que está na lousa lá atrás? Olha aqui, ó. Aqui, brave. Aqui, angry. Você acha que o rosto dele, a expressão dele está mais parecida com brave or angry? Está mais parecida com angry. Então, provavelmente, ele quis dizer que ele está muito nervoso, muito bravo. Mas ele escolheu a palavra brave pensando no cognato, pensando na palavra parecida com o português. Só que a teacher tem uma má notícia para vocês. Nem toda palavra que se parece com o português é uma cognata. Às vezes elas são falsas, né? Quem nunca teve um amigo falso na vida, né? Todo mundo tem. No inglês também tem as palavrinhas que são falsas, os falcianes. Elas parecem que significam uma coisa, mas na realidade significam outra. O brave aqui é no sentido de ser corajoso. Olha aqui a pessoa com aquela expressão de corajoso, né? E não de bravo, nervoso. A palavra bravo e nervoso, na realidade em inglês, é a palavra angry. Ok? Angry. Bom, vamos lá então. Eu gostaria que vocês assistissem aí um pouquinho de mais exemplos de palavras nesse sentido, ok? Vamos lá então. É um trechinho de um vídeo de um professor, um American teacher. Ele é americano, na realidade ele está aprendendo português aqui no Brasil, tá bom? Ele vai dar alguns exemplos de falsos cognatos para vocês. Ele dá aqui no vídeo dele 5 exemplos, mas eu vou deixar ele explicar um só para não tomar muito tempo. E se você gostar do vídeo, você pode procurar o canal dele, Small Advantage. Está aqui, ó. Pode olhar que ele tem muitos vídeos divertidos e interessantes sobre o assunto, ok? Ok, o primeiro par de palavras é refrigerator em inglês e frigideira. Refrigerator quer dizer geladeira, mas o nome da máquina em inglês tem um apelido que é fridge. E a palavra fridge lembra muito o frigideiro, o começo da palavra frigideira em português, né? Pelo menos a minha cabeça americana. Então eu cometia esse erro de vez em quando. I opened the fridge and grabbed a beer. Eu abri a frigideira e apanhei uma breja. Só aqui não. Se quiser dizer frigideira em inglês é pan. Bem facinho.
I fry eggs in that pan every morning. I fry eggs in that pan every morning. Ok, esse próximo exemplo. Bom, depois se vocês quiserem ver mais exemplos, é só entrar no canal dele lá e assistir os exemplos que ele tem lá pra vocês, ok? De falsos cognatos, de palavrinhas que parecem que significam uma coisa, mas na realidade significam outra. Aqui tem mais uma atividade de pesquisa. Search time é o momento de você fazer uma pesquisa. Você pode pesquisar no celular, na internet. O importante é que você anote aqui embaixo a fonte de que lugar que você tirou essa pesquisa, do dicionário, do Google Tradutor, e anotar aqui. Existe aqui um comentário que você pode dar uma lida com calma depois. Eu não quero deixar o vídeo extenso, portanto eu não vou ler agora, né? Mas está falando um pouquinho dessas confusões que a língua inglesa traz para a gente, relacionadas às palavras que se parecem com o português e nos ajudam, e as palavras que se parecem com o português, mas nos atrapalham, ok? Existe bastante aí. Vamos lá, exercício B. Observe a situação seguinte e pesquise o significado da palavra na charge. E explique o motivo da confusão. Veja a palavra que está aqui, push. Eu quero que você observe, você pode pesquisar o significado da palavra e explicar aqui ao lado por que aconteceu essa confusão aqui, ó. Até o guardinha está até assustado aqui, tá bom? Tem a ver com aquelas falsas cognatas, aquelas palavras que ao invés de nos ajudar, como é o caso da palavra important, né, que é importante, na realidade elas acabam nos atrapalhando um pouco. Bom, o último exercício da sua atividade remota, na realidade é uma revisão, ok? Do passado do verbo to be. Don't forget about this. Não se esqueça disso aqui. Isso aqui é importante para nós, tá? Nós vamos construir todo um conhecimento com esse conteúdo do tempo passado, agora no 8º ano. Então, repare bem, ó. Quando eu quero falar de presente, eu falo I am Daniela, I am a teacher. Ou she is my teacher, ela é minha professora. She is Daniela, ela é a Daniela. He is my student, ele é o meu aluno. They are my students, eles são os meus alunos. Agora, isso aqui eu estou falando de algo no presente. E se eu falar de algo no passado, before, né, antes, já aconteceu, eu vou ter que transformar esses verbos aqui no passado. Então, vai ficar assim, ó. I was, she was, he was, they were. I was a teacher. Eu já fui, né, eu era uma professora, eu aposentei. She was my teacher. Ela foi a minha professora. He was my student. Ele foi o meu aluno. They were my students. Eles eram meus alunos, ok? Então, passado, presente. Ou, como o professorzinho aqui, o teacher, que está dizendo, ó, muito simples de você memorizar. O is, que é presente, vai virar was no passado. Are, vai virar were, ok? Assim fica mais fácil de você lembrar. Bom, com todas essas dicas, né, não tem como você errar o exercício que se segue. Complete as frases com was ou were, ok? Dá uma olhadinha aqui e completa as frases com was ou were. Bem tranquilo. Pessoal, eu espero que esses vídeos ajudem vocês, que vocês assistam, acessem. Podem se inscrever no meu canal para receber a notificação de quando tiver um vídeo novo. E se tiver perguntas, podem mandar lá no canal do YouTube que eu posso tentar responder as suas perguntas, ok? Vamos tentar transformar a atividade remota em um roteiro de estudos, mas que isso não signifique que nós estamos distantes, né? A gente pode estar distante fisicamente, espacialmente, mas não distantes no sentido do relacionamento professor e aluno, ok? Usem esses canais para a gente ter esse contato, assistam essas aulas do vídeo que vão ajudar bastante vocês aí a complementar as aulas presenciais. Ok? See you, bye bye!